da contribuição do marxismo no combate ao racismo, é fundamental falar da história das internacionais, né? A primeira, a segunda e a terceira internacional. Na época da segunda internacional, que foi a internacional que veio no final do século XIX e até a Primeira Guerra Mundial, 1914, que foi na segunda internacional que sofreu uma falência, o movimento operário de inspiração marxista ele teve dificuldades em superar a ideologia colonialista e racista. O imperialismo ele necessita, em sua fase de capitalismo monopolista, de anexação de territórios e de colônias. Então a burguesia dos países centrais, metropolitanos da França, da Alemanha, da Inglaterra, etc., ela precisava conquistar territórios em África e Ásia e fazer esses territórios colônia de exploração. Para isso, a burguesia desses países lutava, isso é uma dinâmica da luta de classes, para que o movimento operário aderisse a esse projeto colonialista e se criasse o que o Domênico Losurdo chama de socialismo imperial, que é o movimento operário desses países apoia o expansionismo colonialista em troca de melhoras nos seus padrões de vida, de salário, emprego, direitos sociais. O sofrimento e a exploração de África e Ásia é compensado com a melhora da qualidade de vida do proletariado nos países centrais do capitalismo, basicamente na Europa Ocidental nesse momento. Então essa luta de classes entre burguesia e proletariado, para a burguesia ter adesão do proletariado para o movimento colonialista e o proletariado combater isso, entender que a sua emancipação é uma emancipação humana, que ela precisa combater a burguesia dentro do seu país, mas também combater toda a forma de expansionismo colonial, foi muito árdua. E, no geral, a Segunda Internacional ela teve dificuldades em fazer esse combate. Os grandes expoentes da Segunda Internacional, que é o Eduard Bernstein, que está aparecendo aqui, o Karl Kautsky e o Vanderbilt, por exemplo, eram líderes do movimento operário que apoiaram a expansão colonial nos seus respectivos países, né? O Eduard Bernstein, que é famoso por ser o precursor do revisionismo, ele era um forte apoiador do colonialismo alemão. Não só como um forte apoiador, como ele era vanguarda em defender que a Alemanha precisava ter colônias. Porém, assim como para Marx e Engels, o movimento ele não é uniforme, ele tinha contradições. Se a tendência hegemônica era apoiar o colonialismo, nós temos grandes expressões dentro desse movimento operário que questionavam o colonialismo e já colocavam a libertação de África e de Ásia como um horizonte a ser buscado pela luta socialista. Exemplo maior disso é Lenin e os bolcheviques, que representavam o partido marxista de maior expressão da Rússia, era Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht Nash na Alemanha, dentre outros nomes. Com a falência da Segunda Internacional, que apoiou a Primeira Guerra Mundial e acabou se dissolvendo da palavra de ordem famosa de Marx, proletários do mundo univos, Primeira Guerra Mundial transformou em proletários do mundo se matem, surge uma reorganização do movimento operário, liderado pelo Partido Bolchevique, que tinha sido vitorioso na Rússia e tinha conseguido realizar a primeira revolução socialista do mundo. Sob a orientação do Partido Bolchevique foi criada a Terceira Internacional ou Internacional Comunista. Como passou a história, houve uma ruptura no movimento operário. A partir da experiência da Revolução Socialista na União Soviética, a partir da criação da Internacional Comunista, o movimento operário, guiado pela sua Terceira Internacional, passou a colocar o combate ao colonialismo como uma prioridade política. Um partido comunista nacional aderir à Internacional Comunista, ele tinha que aceitar as suas famosas 21 condições. Dentre essas 21 condições, uma delas é fazer um combate real, não só em palavras, ao colonialismo e ao chauvinismo nacional. Esse palavrão, chauvinismo, significa basicamente um país mais forte querer invadir e dominar um país mais fraco do ponto de vista econômico, militar, político. A partir daí, o movimento comunista passou a ter como prioridade combater o colonialismo, combater o racismo, combater o apartheid, criar um movimento anticolonial na periferia capitalista, com destaque para a África, para a Ásia, mas também tocando nas Américas, na América Latina, na América Central e, em menor medida, na Oceania. Então, esse movimento de ruptura da Segunda Internacional com a Terceira foi o ponto alto de formulação do marxismo sobre a questão racial. Então, a Terceira Internacional, por exemplo, lançou um documento que é tese sobre a questão negra, que vai estar aqui no link abaixo do canal,
E esse documento foi o primeiro grande documento do movimento marxista que teoriza sobre o racismo. E quais são as contribuições que esse documento traz? Diretamente inspirado na contribuição teórica de Lenin e de outros revolucionários de África e da Ásia, especialmente da Índia. Esse documento, ele fala que o racismo é uma forma de dominação da burguesia frente ao proletariado e aos povos coloniais, que serve para, primeiro, dividir a classe trabalhadora. Então o racismo cria setores inferiorizados e setores da aristocracia operária, ou seja, operários melhores e operários piores dentro da classe trabalhadora para dividir a classe. Segundo, o racismo é uma arma da burguesia para aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora, sobre seus setores negros. Então, a parte do racismo, como você cria um setor inferior da classe trabalhadora, você consegue explorá-lo de forma mais intensa. E terceiro e fundamental, o racismo também serve como uma arma de dominação para intensificar a dominação burguesa do Estado. Então, a partir do racismo, por exemplo, se justifica e se legitima maior violência policial, maior encarceramento, maior repressão a greves e a manifestações. A Terceira Internacional, quando produziu essa reflexão, ela partia do pressuposto também que a população negra, por exemplo, nos Estados Unidos, era uma minoria nacional oprimida e agitou a palavra de ordem de autodeterminação. Então o racismo era não só visto como um mecanismo de dominação política da burguesia que possibilitava uma maior exploração de segmentos da classe trabalhadora, mas como uma forma de opressão nacional. Existe todo um grande debate se essa concepção de racismo como uma forma de opressão nacional está certa ou se está errada. O fato é que a ação política da Terceira Internacional, no sentido de instigar os povos de África, dos guetos negros dos Estados Unidos, dos guetos da América Central, a buscarem a sua libertação, a combater o imperialismo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, desencadear os processos que a gente conhece de libertação de África e de Ásia. Não à toa que todo o processo de libertação nacional em África ou foi dirigido por organizações marxistas, ou teve forte participação de organizações marxistas, ou tem uma participação, ainda que não tão ativa, mas tem uma participação, uma simpatia por parte dos marxistas. Foi por isso que, por exemplo, o movimento de libertação de África conseguiu produzir líderes como Amilcar Cabral, Samora Machel, Patrice Lumumba, que eram líderes negros do continente africano, que lutavam pela libertação do seu povo e que estavam guiados pelo programa marxista, pelo materialismo histórico.